Vamos orar pela missionária e em seguida ela já vai estar lendo a palavra. Vou trazer água para você. Estenda suas mãos para cá. Deus, no nome de Jesus, no mês de outubro nós estaremos falando sobre aprofundar as nossas raízes espirituais no Senhor. Meu Deus, e eu já quero abençoar a vida da missionária Âmara hoje e de todos os demais que estarão ministrando no decorrer deste mês de outubro, e eu oro por toda a igreja do Senhor, Pai, para que verdadeiramente nós possamos aprofundar as nossas raízes no Senhor, para que possamos estarmos bem estruturados, meu Pai, amadurecidos, alicerçados, para vivermos uma vida de vitória na Tua presença. É assim que eu quero abençoar a vida da Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Já repreendo toda a retaliação, todo dardo do inimigo, tudo que não presta e que não procede do Senhor. Espírito Santo, fique à vontade para usar a Tua filha e para falar ao mais íntimo de cada um dos nossos corações, em o nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, que bom estarmos reunidos como igreja na casa do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia aí, vamos abrir no livro de Salmos 92. Eu vou estar lendo o versículo 12, 13. Amém. Salmos 92, versículo 12 e o 13. Amém. Todos acharam? Amém? Posso ler? Diz assim, Salmos 92, versículos 12 e 13. Os justos florescerão como a... Isso. Os justos florescerão como a... Crescerão como o... Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão frutos. Darão frutos, permanecerão viçosos, verdejantes, para proclamar: o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Mas, irmãos, nós vamos frisar o versículo 12, que está escrito assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como cedro no Líbano. Crescerão como cedro no Líbano. Pai, no nome de Jesus, nós queremos glorificar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja reunidos. Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra. Pai, no nome do Senhor Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo, e vem como chuva neste lugar. Vem como chuva para, no nome do Senhor Jesus, fazer produzir a Tua palavra. Pai querido, diz que a letra mata, mas é o Espírito Santo que vivifica. Então, Espírito Santo, vivifica a Tua palavra aqui em nossos corações. Espírito Santo, vivifica a Tua palavra no coração da Tua igreja. Vem como chuva neste lugar, vem regar a terra. Nós declaramos os céus abertos neste lugar. Nós declaramos que estamos reunidos aqui, é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Então, Espírito Santo, realiza a obra do Senhor aqui em nossos corações, para que em nós e através de nós, o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que em nós e através de nós, Pai querido, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade de fazer a obra em nosso meio, em nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o
tema desse mês é aprofundando as raízes. E aí, se você perguntar qual é a função de uma raiz na planta, qual é a função de uma raiz na árvore? Se você for pegar uma raiz, e eu acredito que os pregadores vão estar falando aqui no decorrer deste mês, a raiz ela sustenta, a raiz ela dá estabilidade, a raiz ela nutre porque ela suga, né, a água dos lençóis. Então a raiz ela dá força, a raiz ela dá vida. Nós como cristãos precisamos ter essa raiz em Deus. E aqui o salmista vai fazer um paralelo entre a árvore e nós, entre a árvore e as nossas vidas. E ele diz assim: os justos, nós somos justos porque nós somos o quê? Justificados através do sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz, não é verdade? Então hoje nós somos justos e aí nós estamos no processo de santificação. O Senhor nos resgatou, nos tirou, nos fez justiça e aí a gente começa a nossa caminhada de santificação, de buscarmos o fruto do Espírito para as nossas vidas. Mas ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira. E como o tema é aprofundando as nossas raízes, eu não quero me apegar, me crescer, né, de florescer como a palmeira. Se você for estudar um pouquinho a palmeira, você vai saber que a palmeira ela está sempre bonita, indiferente do lugar que ela está. Pode ser no deserto, então ela tem esse poder de estar forte, independente da situação, do clima. É uma árvore que ela se sustenta no deserto, então é uma árvore resistente. É uma árvore resistente, produz os seus frutos, as suas folhas estão sempre bonitas, indiferente do clima. Pode estar no deserto, pode estar em momentos ali, em ambientes não favoráveis, né? Ela vai ficar bonita, verdinha. Então ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira. Agora eu quero frisar no cedro, porque a gente está falando de quê? De aprofundar as nossas raízes. Então ele vai dizer assim: crescerão como o cedro do Líbano. Irmãos, e aí se você for parar para ler um pouquinho sobre o cedro, eu acho que, não sei se alguém aqui já procurou saber um pouquinho sobre ele. Ele, ao invés de crescer rapidamente para cima, primeiro ele cresce para baixo. Então, ele é uma árvore que nos 3 primeiros anos, ele cresce, vamos supor, 5 centímetros para cima e 1,5 metro de profundidade, aprofundando o quê? As suas raízes. Agora eu quero trazer isso para o mundo espiritual, para as nossas vidas, porque o cedro, antes de crescer para cima, primeiro ele cresce para baixo. E muitas das vezes o Senhor Jesus gosta de fazer isso conosco, né? Antes da gente crescer, ele precisa ali criar em nós raízes. Esse ano eu falei com Deus assim, tenho declarado isso com algumas irmãs. Eu até brinquei e falei assim, que eu falei: esse ano é o ano de crescimento. Eu tenho feito essa oração desde janeiro. E aí, irmãos, veio as lutas, veio as dificuldades, veio os ventos, veio a tempestade. Aí eu falei: meu Deus, mas eu orei por crescimento e parece que parece que deu ruim o negócio. Mas não deu ruim, irmãos. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Amém? E para Ele não depende de situação, não. Ele é Deus. Então eu tenho orado, eu tenho falado: Deus, esse ano é um ano de crescimento. Eu tenho profetizado: Deus, esse ano, no nome de Jesus, é um ano de crescimento. E tenho falado com Deus e declarado e profetizado isso nas minhas orações. E aí, eu acredito que Deus falou assim: você quer crescer? Então eu vou apertar um pouquinho mais o cinto. Aí, cuidado, irmãos, com a oração que você faz, viu? Porque às vezes você está pensando assim: eu quero crescer. E de repente Deus começa a trabalhar
nas suas raízes, aprofundar as suas raízes, fazer você mais dependente dele, fazer você mais consciente de que você não é nada se não depender do Senhor. E aí eu estudei um pouquinho rapidamente, só para ver um pouquinho do cedro. E ele é uma planta, irmãos, que cresce lentamente. É uma planta que demora a crescer. Ele cresce profundo, as suas raízes. E talvez você vá olhar para aquele cedro e vai achar que ele está tão pequenininho, mas as raízes dele estão profundas. E aí, depois que ele cresce, ele pode estar firme contra os ventos, contra as tempestades, contra as diversidades. E porque nós precisamos estarmos com as nossas raízes alicerçadas, enraizadas no Senhor, para que possamos, irmãos, no tempo certo, produzir. Às vezes a gente fica preocupado em produzir, fica preocupado, será que vai, será que não vai, será que vai dar certo? Mas existe um tempo para a gente dar os nossos frutos. Enquanto você está aí no processo, Deus está preparando as suas raízes para que você possa crescer e produzir frutos. É necessário esse processo. É necessário esse processo. E a gente não pode quebrar, interromper esse processo de Deus para as nossas vidas. Porque se você quebrar, atrapalhar o processo do Senhor nas suas vidas, e aí às vezes você vai falar, meu Deus, e aí? Lá na frente você vai ver que cada situação, cada dificuldade, era o Senhor aprofundando as suas raízes. Agora, Âmara, como aprofundar as minhas raízes? Irmãos, você aprofunda as suas raízes no relacionamento com Deus. Não tem outro jeito de você aprofundar as suas raízes. Quando começa a vir as lutas, as dificuldades, você entende que você é mais dependente de Deus. O que é que você faz? Você vai para oração, você vai para buscar a presença de Deus, você vai buscar a dependência do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem jeito. Às vezes a gente quer produzir, mas eu quero dizer para você que milagre não sustenta ninguém na presença de Deus. Vida vitoriosa não sustenta ninguém na presença de Deus. Se você pegar o povo de Israel, quantos milagres o povo de Israel viu? Se você pegar Jesus, quantas multiplicações Jesus fez, milagres. Quantos, irmãos? Quando Jesus está diante da cruz, poucas pessoas estavam ali. Então, às vezes a gente está preocupado em produzir muitos milagres, em ver muitas maravilhas, em fazer muitas coisas, mas Deus está preocupado em aprofundar as nossas raízes. Os pensamentos de Deus para as nossas vidas como igreja é diferente. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o homem, que Deus não vê como o homem vê. E às vezes a gente está preocupado, querendo fazer tantas coisas, querendo produzir, querendo ir, querendo avançar. Deus está falando, meu filho, eu preciso aprofundar as suas raízes primeiro. Meu filho, eu preciso te levar à minha dependência primeiro. Meu filho, eu preciso que você esteja alicerçado. Sabe por quê, irmãos? Porque a base é o que sustenta. A raiz, ela dá sustentação à planta. Se você pegar uma casa, um prédio, Jesus falou, né? Se a gente edificar a nossa casa sobre a areia, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade e vai ser grande a queda daquela casa. Então, o que sustenta as nossas vidas é a base. O que sustenta as nossas vidas é a raiz. O que sustenta essa estrutura aqui é o alicerce. Então, nós precisamos entender que antes de nós florescermos, primeiro o Senhor Jesus vai trabalhar nas nossas raízes. Antes da gente dar frutos, primeiro o Senhor Jesus vai aprofundar as nossas raízes.
primeiro o Senhor Jesus vai nos levar a um nível de dependência dEle, porque o que vai nos sustentar é a nossa raiz, é a nossa intimidade com Deus. Você pode ver quantas pessoas, irmãos, elas vêm na igreja, elas buscam por Jesus, por cura, por libertação, por um milagre, por uma porta aberta. Deus faz, porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Só que aí ela recebe a bênção, fica um pouco de tempo e de repente já... Cadê aquela pessoa que estava dentro da casa do Senhor? Por quê? Não tinha raiz. Ele veio, buscou a bênção do Senhor e depois foi embora. Mas o Senhor Jesus, Ele quer um relacionamento com a igreja dele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vamos lá em Mateus 13, 6. Mateus 13, versículo 6. Eu vou ler, está escrito assim, Mateus 13, 6. Mas quando sai o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Aí agora vamos lá no 21. Mateus 13, 21. No mesmo capítulo, Mateus 13, 21 está escrito assim: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então você vê a necessidade de aprofundarmos as nossas raízes. O Senhor Jesus aqui está falando da terra, dos corações, e Ele diz, olha, tem um coração pedregoso, a boa semente cai e as pedras são as dificuldades, as tribulações vêm e sufocam a semente que é a palavra de Deus e morre porque não tem raiz. Então é necessário nós buscarmos como igreja esse relacionamento, essa intimidade no Senhor, para que nós possamos ser crentes, enraizados, alicerçados no Senhor, autor e consumador da nossa fé. E aí, irmãos, nós vamos produzir os nossos frutos na estação certa. Não fica preocupado em queimar os processos, em queimar as etapas. O Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe trabalhar, Ele sabe como aprofundar as nossas raízes. Agora, nossas raízes precisam estar enraizados no Senhor. Porque a raiz, ela suga a energia, ela suga a vida. Então, se você estiver enraizado em Cristo, você terá a vida de Cristo. Se você estiver enraizado em Cristo, você terá a plenitude de Cristo. Agora, vejamos bem aonde nós estamos como igrejas enraizados. Não é verdade? Enraizados. Aonde que você está enraizado? Aonde que eu estou com as minhas raízes? Aonde nós estamos enraizados? Nós como igreja, para crescer, para frutificar, para florescer, nós precisamos buscar essa intimidade, esse relacionamento com a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você pode conhecer a Bíblia toda. Talvez você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se você não tiver enraizado em Cristo, é apenas letra.
É o Espírito Santo de Deus que vivifica a palavra dele em nosso coração. Então nós precisamos estar enraizados nele, precisamos buscar essa intimidade nele, precisamos viver a palavra. Colossenses 2:6. Vamos lá, irmãos? Colossenses 2, versículo 6. Colossenses 2:6 está escrito assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Assim como nós recebemos Cristo, permanecemos enraizados nele. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está vendo a necessidade de estar enraizado no Senhor? Você está vendo a necessidade de estar com a sua raiz profunda no Senhor? Se você não tem raiz, você vai perseverar até o fim? Se eu não tenho a minha raiz enraizada em Cristo, vamos permanecer, perseverar até o fim? Certamente que não. Certamente que quando se levantar os ventos, quando se levantar a tempestade, nós não seremos como a palmeira, nós não seremos como o cedro no Líbano. E aí o Senhor Jesus está nos chamando nesse tempo para aprofundarmos as nossas raízes nele, para estreitar o nosso relacionamento com ele como igreja. Para estreitarmos o nosso relacionamento com ele. Olha a importância de estarmos enraizados no Senhor. Eu quero ler com você também Salmo 103. Salmo 103. Eu quero ler o versículo 7, irmãos. Salmo 103, 7 está escrito assim: ele manifestou os seus caminhos e os seus feitos aos israelitas. E aí o Espírito de Deus me chamou a atenção. Ele manifestou o caminho dele a Moisés e os feitos dele ao povo de Israel. Nós precisamos conhecer o caminho. Nós precisamos estreitar o nosso laço, conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer Jesus. Eu sempre bato isso na tecla com os meninos. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Jesus. Mas nós estamos preocupados, irmãos, com muitos frutos. E o Senhor Jesus, mais do que vivermos uma vida de aparência, cheio de folhas, Ele quer aprofundar as nossas raízes. Ele quer aprofundar as nossas raízes. É o desejo dEle, é o propósito dEle. Para quê? Para que nós possamos permanecer até o fim, para que possamos estar enraizados, ligados, receber da vida que Ele tem, da vida plena, da vida abundante que Ele tem para a sua igreja. O Senhor está chamando as nossas vidas para enraizarmos no Senhor, para vivermos aqui. O Espírito Santo me chamou a atenção, porque ele fala assim, ó: manifestou os caminhos a Moisés e os feitos. Feitos, irmãos. Feito não vai segurar ninguém na presença do Senhor. Milagre não vai segurar ninguém na presença do Senhor. Multiplicação de pães e peixes não vai segurar ninguém na presença do Senhor.
É só aquele que conhecer de verdade quem é Cristo. É só aquele que tiver enraizado de verdade em quem Jesus é, porque aí ele vai conhecer quem é Jesus. E ele vai saber quem ele é no Senhor. Quando nós temos as nossas raízes em Deus, nós sabemos quem Deus é. E nós sabemos também quem nós somos em Deus. E vai fazer toda a diferença nós sabermos quem nós somos em Deus. Quem nós somos no Senhor. E quem é Deus em nós. Para que verdadeiramente nós possamos viver essa vida plena. Essa vida abundante que o Senhor tem para as nossas vidas. E o salmista ele vai fazer esse paralelo com a árvore e nós. E essa raiz, irmãos, ela o que dá sustentação. É o que dá força. E o cedro é assim, primeiro ele vai crescer para baixo, depois ele cresce para cima. E eu falei assim com Deus, tá bom, Deus, eu entendi. Eu já entendi o que o Senhor quer, tudo bem. O Senhor quer aprofundar um pouquinho mais as minhas raízes. Entendi. Porque eu creio que o Senhor Jesus está para fazer algo grande em nossas vidas. Mas se nós não estivermos com as nossas raízes bem firmadas, quando chegar as lutas, quando chegar os desafios, a gente vai cair. Você vê quando a árvore ela está com a raiz bem exposta, fraca, e aí passa aquele vento, passa aquela tempestade, aquela árvore facilmente ela vem ao chão. Porque a raiz dela está exposta, porque a raiz dela está fraca, porque a raiz dela não está tirando os nutrientes necessários. E aí, quando você se tem, a Bíblia está falando desse cedro, porque é característica dele, primeiro aprofundar as suas raízes. Então, se você quer dar fruto, se você quer viver o extraordinário de Deus para a sua vida, se você quer verdadeiramente, assim como eu, viver algo pleno, a vontade plena do Senhor para as nossas vidas, é tempo de nós, a igreja, começarmos a aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, você vê como que o dia está passando muito rápido? Você vê como que a nossa vida está corrida? Você vê como que está mais difícil a cada dia nós aprofundarmos, estreitarmos mais o nosso laço com Deus? Porque é muito corrido o dia. E aí, se você não tem essa raiz que te sustenta, qualquer vento de doutrina, qualquer situação difícil, qualquer obstáculo, irmãos, a gente não vai suportar. Vai ser grande a nossa queda. Nós vamos cair, vamos ser derrubados. Agora, precisamos buscar de Deus sabedoria para conseguirmos tirar tempo para ouvir o que o Espírito de Deus tem para falar conosco. Às vezes a gente está correndo atrás de muita coisa, está se cansando, está se afadigando, quando precisaríamos só de tirar um tempinho, e o Espírito Santo vai falar: meu filho, faz assim, meu filho, faz isso, vai para aqui, faz. Mas aí a gente está correndo atrás de conhecimento, está correndo atrás de trabalho, está correndo atrás de tanta coisa. E se pararmos para aprofundarmos as nossas raízes no Senhor, Ele vai nos dar uma direção, Ele vai nos dar uma orientação, Ele vai nos dar um escape, Ele vai falar algo conosco, se tivermos com as nossas raízes aprofundadas. E às vezes a gente fica igual o louco, correndo atrás de tanta coisa. Irmãos, Jesus ele fala assim lá em Mateus, versículo muito conhecido, 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí ele vai falar assim: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. E sabe o que ele vai lá dizer lá, irmãos? O
os pagãos, eles andam atrás dessas coisas. E aí a gente arruma aquele desespero. O que nós precisamos é só ter raízes profundas em Deus. E as outras coisas Ele vai acrescentar, as outras coisas Ele vai fazer. As outras coisas Ele vai nos acrescentar. A Bíblia fala assim, que a chuva, ela vem para o justo e para o ímpio. O sol nasce para o justo e para o ímpio. E às vezes a gente que é servo de Deus está correndo atrás de tantas coisas lá fora. E o Senhor, Ele só quer que aprofundemos as nossas raízes nele. E as outras coisas Ele vai acrescentar. E aí a gente, fica correndo atrás de tanta coisa, fazendo campanha por tantas coisas, pedindo a Deus tantas coisas. E Ele está falando assim, ó. Aprofundem as suas raízes em mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos teus maus caminhos, e buscar a minha face. E aí o povo de Deus está buscando as mãos, aquilo que Deus pode fazer. Mas Jesus está falando, Deus está falando, olha, se o meu povo buscar a minha face. E aí a gente está correndo atrás de tantas coisas. Nós precisamos, irmãos, buscar essa intimidade com o Senhor. Diminui o tempo na tela. Ande falando com o Espírito Santo, convide o Espírito Santo, peça direção ao Espírito Santo, nele vivemos, movemos, existimos. Vai conversando com ele, vai pedindo a direção. Vai aprofundando o seu relacionamento com Ele. Ele é um Deus vivo, vai falando com Ele. E aí, aqui para terminar, vamos voltar lá nos Salmos. Salmos 92. Olha lá. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Primeiro, irmãos, nós precisamos crescer. Primeiro nós vamos crescer assim, como cedro. Primeiro vai ser assim. E aí eu entendi, Senhor, tá bom. Eu não sei, talvez você estava preocupado em dar frutos. Talvez você chegou aqui pensando, não, eu tenho que fazer, tem que acontecer, tem que... O Senhor Jesus está falando com você, olha, primeiro nós vamos aprofundar as nossas raízes. Os justos, ele cresce como cedro. O crescimento dele é lento. É um crescimento lento. Mas depois que ele cresce, que a base dele está segura, depois que a base dele está firme, não tem tempestade, não tem vento, não tem dificuldade, não tem adversidade que pode derrubar essa árvore. Porque a raiz dela está segura. E aí Deus falou, não preocupe em crescer, não. Para cima. Vamos estreitar as nossas raízes. Vamos aprofundar as nossas raízes.
Eu não sei como você chegou aqui, mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. Talvez você, eu, muitos de nós aqui estamos preocupados com frutos. Talvez o nosso anseio de crescer está nos atrapalhando na nossa intimidade com Deus. Talvez o nosso anseio de produzir está nos atrapalhando do secreto. E Deus está nos chamando. Irmãos, eu ouvi uma frase que me marcou. Deus não quer nada de você se Ele não tem você. Deus não quer nada de mim se Ele não tem o meu coração, se Ele não me tem. E às vezes nessa ânsia de fazer, de dar frutos, e eu estou falando em várias áreas, não estou falando só na vida ministerial, estou falando frutos em todas as áreas, irmãos. Às vezes na ânsia de tantas coisas, nós perdemos a oportunidade de contemplarmos a face do nosso Deus, de aprofundarmos as nossas raízes nele. Às vezes oramos rápido, lemos a Bíblia muito rápido, corremos daqui e dali, e como estão as nossas raízes? Estamos no automático. E os justos vai crescer como cedro. Fala assim, é lento. Ai, meu Pai, misericórdia, essa é a promessa. O crescimento é... Meu Deus, o crescimento é lento. Mas, depois que essa base, que essa raiz estiver firme, estruturada, vai aguentar pancada, vai aguentar os ventos, a tempestade. Vamos voltar o nosso coração a esse desejo de aprofundarmos, de conhecer de verdade quem é Deus nas nossas vidas, aprofundar as nossas raízes nele, para que no tempo oportuno, no tempo certo, nós vamos florescer. No tempo certo. Sabe por quê, irmãos? Quando as coisas começam a crescer rapidamente, é muito perigoso. O Daniel, o Natan, trabalhou numa empresa que cresceu rapidamente. Mas aí quando as coisas começaram a dar errado, eles começaram a entender, olha, nós crescemos muito rápido, mas a gente não trabalhou a base aqui, ó. Cresceu muito desordenado e a base não foi fortificada. E essa empresa hoje fechou. E eles reconheceram que eles falharam lá atrás. Eles falharam na organização da base. Porque cresceu muito rápido. E aí na reunião com a equipe deles, eles falaram, olha, nós crescemos rapidamente, não tivemos uma base estruturada. E rapidamente aquela empresa, infelizmente, fechou. Eu falo sempre que você não precisa correr, não. Vai lentamente. Um passo de cada vez. Às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote e parece, agora vai. De repente se cansa e não teve a sua raiz firmada em Deus.
eu tenho certeza que nesse mês, o Senhor vai trabalhar a nossa maturidade, porque uma árvore com a raiz profunda é uma árvore já madura. Não é verdade? Raiz fala de maturidade, fala de segurança, de estabilidade. E o Senhor Jesus vai trabalhar tudo isso nesse mês no nome de Jesus. A começar pelas nossas vidas. Uma coisa eu sei, se permanecermos em Cristo, no tempo oportuno, nós daremos os nossos frutos na estação certa, no nome de Jesus. Não fica preocupado não, está demorando, não fica preocupado não, fica não. É tempo de aprofundarmos as nossas raízes. É tempo de buscarmos a face do nosso Deus. É tempo de nos alimentarmos da água, que é a presença do Espírito Santo de Deus. É tempo das nossas raízes buscar por esta água. É tempo das nossas raízes buscar por esta presença. É tempo de alimentarmos as nossas vidas, para que depois nós possamos florescer, no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Glória a Deus, fique sobre os seus pés. Pessoal do louvor, faz aqui um solinho, nós vamos estar orando. Hoje é o primeiro dia